Olá, bom dia, senhoras e senhores. A partir deste momento, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, através da Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento, que tem como diretor o conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza, dá início a mais um projeto TCE Cidadão de maneira virtual. O nosso projeto de hoje, a nossa aula de hoje, será proferida pelo professor Marcos Torres de Brito, sobre o tema repercussões de reformas administrativas na vida do servidor público. E nós teremos como público-alvo os alunos da professora Patrícia Verônica Nunes Carvalho Sobral de Souza, da disciplina Direito Administrativo 2 da UNIT. Para recepcionar os nossos convidados, nós queremos chamar a nossa coordenadora, a doutora Carla Andrade, a coordenadora da Escola de Contas, conselheiro José Amado Nascimento. Bom dia, doutora Carla. Bom dia, eu gostaria de dar boas-vindas a todos. Desculpa, teve um problema aqui. Bom dia, voltando, bom dia, eu gostaria de dar boas-vindas a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer em nome da escola, Dr. Carlos Alberto Sobral de Souza, que é o nosso diretor. Ele, infelizmente, não pode estar aqui hoje, mas eu, em nome da Escola de Contas, conselheiro José Amado Nascimento, gostaria de dar boas-vindas a todos e agradecer ao diretor por sempre apoiar a gente na realização desse projeto. E gostaria de saudar inicialmente a professora Patrícia Verônica. A professora Patrícia está sempre trazendo seus alunos. Ela já esteve aqui à frente da coordenação da escola e foi a professora Patrícia que iniciou esse projeto. Então, eu sei que ela tem um carinho especial por ele. E eu queria fazer esse agradecimento por ela estar sempre trazendo seus alunos e também convidando outros professores para prestigiar esse projeto tão importante para nós aqui da escola. Eu gostaria também de saudar o palestrante de hoje, Dr. Marcos Brito. Já esteve aqui conosco, mas pela primeira vez nesse projeto no formato virtual. Dar boas-vindas a ele e dizer que Dr. Marcos é um profissional extremamente competente. E eu digo isso com propriedade, porque tive a oportunidade de trabalhar com ele aqui na casa, lado a lado, em outro setor, e pude aprender muito com ele, aprender não só questões jurídicas, e eu tenho certeza que será uma manhã muito proveitosa, de muito aprendizado também para os alunos. Eu gostaria de saudar também a todos os alunos de Direito Administrativo 2, da turma de Direito Administrativo 2, da professora Patrícia Verônica, da Universidade de Tiradentes. Dizer que é uma alegria sempre grande para nós recebê-los aqui. Esse é um projeto realmente de grande importância para nós. Tem por objetivo, né, aproximar os alunos do Tribunal de Contas, mostrar um pouco do funcionamento, né, eles tiveram a oportunidade de assistir à sessão plenária. Eu até vi que o Domingos, né, que a gente estava conversando no início, gostaria até de ter ficado um pouco mais para ver o resultado do julgamento. E aí eu queria apenas informar também que a sessão fica gravada no YouTube, então quem quiser depois assistir a sessão completa pode acompanhar lá através do YouTube. Então eu gostaria de desejar boas-vindas e que eles aproveitem bastante os ensinamentos aqui transmitidos. E informar também que ao final será disponibilizada uma lista de presença e iremos fazer o sorteio de 2 livros, sorteio de um livro e uma caneta, um livro da professora Patrícia, de autoria da professora Patrícia Verônica, e uma caneta comemorativa dos 50 anos do tribunal. Desculpa a minha tela que está desligando, mas é isso, eu queria dar boas-vindas e espero e dizer que ao final faremos esse sorteio para os alunos que estiverem aqui presentes. Bom dia a todos e uma boa aula. Obrigado, Carla, professora doutora Carla. Bom dia, senhora, também, só que a senhora volta mais algumas vezes aqui, né? Além da realização do sorteio, enfim, a questão das perguntas também, porque no final, quem quiser fazer perguntas pode fazer através do chat, e a doutora Carla, então, faz para o doutor Marcos Torres Brito. O doutor Marcos também, durante a aula, costuma fazer perguntas aos alunos, e hoje é virtual, mas praticamente não muda nada, né? Apenas acrescentando, França, desculpa a interrupção, mas assim, ao final teremos perguntas. Se o aluno quiser abrir o microfone e a câmera, ele pode pessoalmente fazer a pergunta, né, aqui através, ou se não quiser, pode colocar no chat que a gente transmite a pergunta ao final.
Maravilhoso. Quando ele quiser abrir a câmera, ele não precisa nem pedir a mãozinha lá. Ele já vai lá e abre a câmera e faz a pergunta, né? Ao final da aula, sim. Ao final da aula, né? Melhor, né? Então, a doutora Carla falou sobre a doutora Patrícia com muita propriedade, falando que o TCE Cidadão foi ela que criou. A doutora Carla tem toda a razão. A doutora Patrícia esteve, se eu não estou enganado, 2 vezes à frente da Escola de Contas, na condição de coordenadora, né? Quando o conselheiro Carlos Alberto foi diretor, e o caso do conselheiro, acho que foi já 3 ou 4 vezes, fundador da escola, enfim, a doutora Patrícia, então, criou esse TCE Cidadão, que no começo era só para alunos dela, depois todas as faculdades de Direito do Estado de Sergipe, todas, sem exceção, a capital do interior passaram a participar desse TCE Cidadão, até do interior da Bahia, cara, para você ter uma ideia, você estava aqui, a faculdade AGES, lá de Paripiranga, na Bahia, mandava os seus alunos para cá, e como não tem mal que não traga um bem, essa pandemia nos facilitou, né? O professor Marcos sabe disso. O que acontece? Passou a ser de modo virtual, então a gente parte. Hoje nós temos só essa turma, já tivemos várias turmas de uma vez só e pode acontecer outras vezes, né? Então nós temos essa grande vantagem e a gente aproveita e parabeniza a professora Patrícia por isso. Ela não criou somente o TCE Cidadão também, não. Ela criou o TCE Vai à Escola, que é um curso, digamos, um projeto, onde leva o TCE aos alunos das escolas de ensino primário, enfim, aqueles garotos que ficam lá admirados, sem saber o que é dizer, começam a descobrir, né? Outro altamente importante que foi o TCE itinerante, né? O TCE vai ao interior, pega um município base, como Estância, Canindé do São Francisco, e as pessoas, então, aquelas cidades circunvizinhas começam a descobrir o que é o TCE. E tem outro detalhe também, a professora Patrícia escreveu um livro sobre escola de contas. Me parece, se eu não estou enganado, e eu acho que eu não estou, que é o único livro no Brasil sobre escola de contas, né? E aí a editora Fórum fica reclamando que ela manda mais, mas também fica cobrando essas coisas da professora Patrícia. Eu cobro também, sabe? Mas é querer muito, ela está numa correria danada, mas logo logo ela publica. Então, essa é a professora Patrícia, que tem toda uma vida dedicada à escola de contas. Ela nem gosta muito que a gente fique falando sobre essas coisas, mas, doutora Patrícia, por favor, não me chame a atenção por isso. É justo que... Não é, doutor Marcos? É justo e necessário que a gente fale sobre esse evento, sobre essas coisas que a senhora fez. Agora, professora, na qualidade de professora dessa turma, eu a convido para que a senhora fale um pouco sobre esse TCE Cidadão de hoje, e logo em seguida nós temos esse cliente já antigo que deveria ganhar para isso, sabe? É o doutor Marcos Brito, o nosso palestrante. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui os organizadores deste evento, especificamente do projeto TCE Cidadão, especialmente o diretor da Escola de Contas, Dr. Carlos Alberto Sobral de Souza, a coordenadora, Carla Pina, que aqui está presente, bem como a toda a equipe que atua ativamente nessa Escola de Contas José Amado Nascimento, que devota um trabalho essencial na promoção e na disseminação do conhecimento especializado, mormente em diversas áreas atinentes à questão do que os alunos veem, né, no seu dia a dia, o que eles veem de forma teórica em sala de aula. Então, eu quero também agradecer aos que estão aqui presentes, em especial aos meus queridos alunos, né? É uma imensa honra me reunir com vocês mais uma vez. Agora, assim, é meio complicado, né? Porque estamos virtualmente, mas agora na vertente Tribunal de Contas, né? E não UNIT, né? Dentro do viés da UNIT. Então, vejam que, além da realização, né, desse projeto, hoje também é um dia especial para esse tribunal, né? Em decorrência da nomeação do conselheiro, né, desta corte, o doutor procurador Luiz Alberto Menezes, que ele vem desempenhando um trabalho ímpar nesse tribunal e, sem margem de dúvidas, vai sim continuar a exercer um trabalho de excelência nessa Corte de Contas, agora na qualidade de conselheiro. É inegável que esse é um momento, né, muito delicado para mim, doutor Carlos França, porque eu atuo hoje no viés duplo, né? Então eu estou aqui como servidora da casa e como professora da Universidade Tiradentes, bem como você falou, né?
E a gente suscita a questão de que o Estado Democrático de Direito, ele não dispensa uma permanente reavaliação das formas de atuação do poder público, né? Então, as discussões, elas são ampliadas sobre as ações afirmativas da administração pública, sendo considerada por alguns um instrumento, doutor Marcos Brito, de assegurar a isonomia e por outros como métodos assim eficazes, né, de funcionamento da máquina pública. É mais do que nunca, né, hoje, nesse momento, nesse projeto TCE Cidadão, um tempo, Carla Pina, de se refletir sobre os novos rumos, né, do direito, inclusive do direito administrativo, para que a gente, a partir daqui, a partir dessas informações colhidas, né, na palestra, a gente possa traduzir isso em pautas concretas, né, do ponto de vista não só jurídico, mas político, né? Tratando de temas onde a própria sociedade, ou, digamos assim, parte dos brasileiros, anseiam por mudanças, né? Então, os desafios nessa matéria, né, não se limitam apenas aos servidores públicos, digamos assim, aos deveres, às proibições, aos direitos, né, dos servidores, mas também quanto às boas práticas da administração pública, né, analisando os seus desdobramentos. Então, é esse conjunto de preocupações que vai refletir ou repercutir em transformações do Estado, né, enquanto instrumento ainda regulador da supremacia do interesse público, né? Bem, Carlos França falou aí, né, que eu fui a criadora do projeto TCE Cidadão, então, assim, eu tenho muita alegria de fazer parte dessa história. Realmente eu não posso me furtar disso, né, então foi em 2012 que a gente criou esse projeto, então ele contempla a comunidade tanto de nível fundamental, médio, então, assim, é muito bom, sabe, é muito salutar para a escola de contas, né, buscar estimular o controle social através de uma reflexão sobre a cidadania, né, utilizando de ações práticas, ou seja, nós saímos da nossa zona de conforto e vamos até a escola, né? Vamos implementar práticas cidadãs, vamos divulgar o que é que faz as cortes de contas. Então, muitas vezes, as cortes atuam muito e passam despercebidas, né? Então, vejam que os tribunais de contas, eles são responsáveis pela fiscalização dos recursos públicos em prol da sociedade. Então, imaginem só se não houvesse a instituição Tribunal de Contas, tá? Então, assim, voltando, né, a questão, esse projeto, temos o projeto TCE Cidadão, né, esse que estamos aqui vivenciando, temos o projeto TCE Vai à Escola e o projeto itinerante. Então, esse projeto TCE Cidadão, né, é muito importante para que vocês possam saber como funciona uma corte administrativa, né, como é que é um julgamento administrativo, como é que ele se processa. É igual como ocorre no judiciário, né? É permitida a participação, ou seja, existem as partes nesse julgamento, existe a possibilidade de haver a oitiva de testemunhas, então isso é bem importante. E a outra parte é ouvir uma palestra sobre um assunto premente, sobre um assunto que está sendo discutido, seja em sala de aula, seja na sociedade. Então, assim, por isso que eu resolvi escrever, né, um livro sobre a Escola de Contas e o controle social na formação profissional. Ele foi editado pela editora Fórum, onde eu trabalho, né, um capítulo específico sobre esses projetos, né, onde são ações afirmativas no sentido de fomentar o controle social. E, assim, realmente é a única obra que existe até então. Eu acho que Carla participou, né, na semana passada do EduContas, né, que é o evento nacional das escolas de contas, e eu tive a grata satisfação, de forma muito humilde, mas de forma assim, muito generosa, de ter sido mencionada algumas vezes, da minha obra ter sido mencionada algumas vezes, né? E é isso que o autor quer, né? Que aquela obra seja folheada, seja lida, seja trabalhada, né? Então, esse momento aqui do TCE Cidadão é um momento de reunir pensamentos, é um momento da gente debater, né, temas desafiadores,
e trazemos sempre, né? Eu fico assim, sabe? Eu digo trazemos, eu digo, a Escola de Contas traz, mas quando a gente faz parte do contexto do Tribunal de Contas, fica meio difícil, né? É igual o Luciano Huck com o sábado, né? É difícil ele dizer domingão, né? Ele geralmente menciona o programa dele do sábado, o Roda e Vira acontece isso. Então, vejam, o tribunal sempre traz, né, no seu rol de servidores especialistas consagrados para fazer uma análise ou fazer uma palestra sobre assuntos que se referem ao âmbito do que o alunado está vivenciando em sala de aula, né? Então, hoje a gente vai ver algumas questões sobre avanços e problemas identificados na administração pública com a possível, né, e que vai ser, né, com a aprovação da PEC número 32, e a gente tem a honra, né, de estar aqui ao lado de colegas, né, muito bom, é um projeto assim, é uma energia muito positiva, Carla, porque assim, Carla, que a gente quer bem, doutor Carlos França, o pessoal que está aí por trás das câmeras, que o pessoal nem imagina que o projeto TCE Cidadão é um projeto formulado e bem elaborado para bem receber todos vocês, né? Então, quando existia presencialmente, vai voltar, né? Tinha a parte do cerimonial, as meninas que recebiam, né? As recepcionistas, então, assim, tem todo um aparato para bem receber todos os alunos, né? Tinha lanche, né? Então, era muito bom a presencialidade, mas aqui, de modo virtual, também nós trabalhamos, né? Então, assim, o pessoal da informática, o pessoal da comunicação, o pessoal da Escola de Contas, os servidores, como o doutor Marcos Brito, que está aqui para contribuir com seus conhecimentos. Então, assim, eu sei que vão falar do doutor Marcos Brito, mas ele não está aqui à toa, porque ele é um profissional, né, impecável, é um dos maiores juristas do nosso tribunal, então isso é comprovado porque ele já atuou à frente da coordenadoria jurídica várias vezes, né, e além disso ele é um estudioso do direito público, então quando surge um assunto novo ele já está lá debatendo, já está lá discutindo, faz parte a nível nacional de um grupo de pesquisa junto ao TCU. Então, assim, é uma pessoa que tem todo o gabarito, todas as condições para falar para vocês, queridos alunos, né? E é bom que não só o professor fale, mas que seja uma outra pessoa que tenha esse know-how, essa capacidade, agora sobre essas repercussões da reforma administrativa. Então, o que é que a PEC número 32 trará de diferente? Então, é isso que eu tenho para falar, e sintam-se todos abraçados, é uma grande alegria. Hoje eu não estou em casa, eu estou fora de casa, estamos no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Então, eu passo a palavra para o doutor Carlos França, para que ele possa dar continuidade. Muito obrigado, professora Patrícia. E nós vamos agora, professora Patrícia, eu acabei de lançar a candidatura do doutor Marcos Brito a prefeito de Buquim. Eu, inclusive, me prontifiquei para transferir meu título para lá. Ele disse que não transfira não, porque ele não é candidato. Não será nunca candidato. Veja a senhora. Falou, não, você se candidata a prefeito de Buquim, que eu vou transferir meu título. Ele disse, não transfira, que eu não serei. Veja só, professora, que loucura, né? E você falou uma coisa interessante, né? Que o TCE Cidadão, o fato de a gente não estar em sala de aula, ao menos teoricamente, né? É um momento de conhecimento e de descontração, né? Não tem aquele cor da sala de aula, né? Isso é bom, sai um pouquinho da sala. Assim, é como que dissesse assim, mesmo que seja de modo virtual, mas está na seara extramuros da UNIT, né? Então, a senhora é muito feliz. Esse é um projeto onde a gente brinca mais, onde a gente... Até porque os alunos gostam disso, né? Dessa participação. Por isso que eu acabei de lançar. Infelizmente, ele não vai ser perder meu cargo de secretário de comunicação de Buquim. Mas não vamos pensar. Eu vou agora falar um pouco, né? Ele é muito humilde, ele apenas manda um mini currículo, não um currículo resumido, um mini currículo, como o Carla gosta de falar, né? Um mini currículo. Ele manda e a gente vai ler agora para todos. O doutor Marcos Torres Brito é graduado em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, a UFS, e atua há 27 anos na advocacia pública. Inicialmente como advogado e consultor jurídico em diversos municípios sergipanos. Nos últimos 12 anos, como servidor do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, ocupou em 3 gestões distintas
o cargo de coordenador da Coordenadoria Jurídica, a COJU, do TCE. Atualmente é assessor de conselheiro, né? Então, eu convido o doutor Marcos Brito, é uma pena, doutor, eu até estava falando, porque quando é sua presencial, eu sempre peço para os meninos ficarem prestando atenção e digo, vocês estão vendo? O doutor Marcos Brito joga vôlei e não precisa, aliás, basquete, e não precisa pular para botar a bola na rede, na cesta. Mas agora ele está sentado, não é possível que os meninos vejam. E antes que o senhor fale, doutor Marcos, eu só queria pedir a todos os alunos que, por favor, mantenham seus microfones ligados, desligados, aliás, e suas câmeras também fechadas. Mas, no final, nós vamos pedir a todos que abram as câmeras para que seja feita a fotografia. Doutor Marcos, o senhor, por gentileza, pode se dirigir aos seus alunos? Bom dia a todos e a todas. Não vou me dirigir aos meus alunos, vou dirigir aos meus futuros colegas, ou melhor, quase colegas. Afinal, são estudantes de Direito Administrativo 2, segunda formação, que já estão na metade do curso, a um passo da graduação. É um imenso prazer, é uma imensa satisfação voltar a fazer parte do projeto TCE Cidadão. Esse projeto que, para mim, tem uma dupla função, doutora Patrícia. De um lado, ele vai propiciar, ele vai oportunizar aos alunos conhecer melhor as entranhas, como funciona o TCE Sergipe. Esse órgão que tem uma estatura constitucional e uma missão muito bem definida, que é dar concretude à maioria dos direitos e garantias estatuídos na Constituição Federal. Isso através da fiscalização, através do controle dos recursos que são colocados à disposição dos gestores públicos. Por outro lado, esse projeto TCE Cidadão, ele faz com que o TCE possa se oxigenar. Quem sabe? Quem poderá me dizer se neste exato instante, doutora Patrícia, não nos está assistindo um futuro conselheiro? Um futuro membro do Ministério de Pública Especial de Contas, do Parquê de Contas? Um auditor, que agora nós denominamos de conselheiro substituto? Ou, já aqui, adiantando e dando spoiler, doutora Patrícia, um ocupante de cargo exclusivo de Estado. Quem sabe? Então, eu sou muito grato por participar do projeto TCE Cidadão e gostaria de iniciar exatamente saudando o seu diretor, que, infelizmente, não está presente, que é o Dr. Carlos Alberto Sobral de Souza, com quem eu tive o prazer, o privilégio de trabalhar nos últimos 12 anos. O Dr. Carlos Alberto é um ícone do direito público, com estatura nacional. Ele, inclusive, é o criador da Ecojan, através da Resolução 220, de 11 de dezembro de 2002, que criou essa escola de contas. E através da Resolução 227, de 12 de agosto de 2004, que a denominou Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento. Dr. Carlos Alberto, ele sempre está um passo à frente. Durante esses 12 anos de aprendizado, eu poderia aqui retratar, até para que os estudantes, para que os alunos, para que os meus futuros colegas pudessem conhecer um pouco das atividades desenvolvidas por um conselheiro, alguns episódios do Dr. Carlos Alberto. Há muito tempo atrás, quando ainda se discutia a possibilidade de se aplicar inelegibilidade na contratação direta de advogados, grande parte da doutrina e até da jurisprudência era contrária a essa temática. Bem lá atrás, neste tempo, o Dr. Carlos Alberto Sobral de Souza teve a ousadia de produzir um artigo que foi divulgado por amplos meios de comunicação e debatido vários congressos, afirmando exatamente isso, o que a lei federal recentemente veio a reconhecer. Ou seja, um homem à frente do seu tempo. Por outro lado, tem alguns episódios interessantíssimos
na atuação do Dr. Carlos Alberto. Lembro bem, vocês hoje me parece que estavam acompanhando um debate meio acirrado na sessão do Pleno. Pois bem, quando nós tínhamos esses debates, que ocorrem de quando em vez, o Dr. Carlos Alberto tinha por atitude, enquanto os demais conselheiros estavam ali tensos, prontos para participar de forma direta, o Dr. Carlos Alberto se recostava na cadeira e gostava de fechar os olhos. E aí, quem não estava acostumado àquela cena pensava, o conselheiro está dormindo, está cochilando em plena sessão. Pois bem, tal como uma locomotiva, uma Ferrari em aceleração máxima, ele conseguia sair de 0 a 100, participar do debate e, de forma incisiva, fundamentada, dar a direção. Ora, é um exemplo do trabalho do conselheiro, além de atuar recebendo os jurisdicionados. Lembro bem do Dr. Carlos Alberto participando de reuniões com o governador do Estado, presidente da Assembleia, discutindo sempre assuntos de interesse de toda a coletividade. Eu ousaria dizer, doutora Patrícia, que fui testemunha, muito do que foi produzido em nível de leis no Estado de Sergipe acabou passando pelo crivo de Dr. Carlos Alberto. Então, eu gostaria que ele deixar a minha saudação e, especialmente, o meu agradecimento por esse homem público, pelo trabalho, pelo conjunto da obra, que agora, após a sua aposentadoria em julho último, volta a assumir, enquanto diretor, mais uma vez, a Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento. Então, meu parabéns, doutor Carlos Alberto, e receba o nosso abraço e a nossa saudação. Saudação que se estende à equipe da Ecojan, através agora da sua coordenadora, Carla Pina. Agradeço as palavras e diria que eu sou testemunha de viso da sua competência, do seu senso de responsabilidade, da sua forma de organizar as coisas, qualidades que são muito bem-vindas agora à Ecojan, nesse papel, nesse novo papel que você desempenha. Minha saudação, Carla, e obrigado por tudo. Saudação e agradecimento que estendo à França. França é um dos monstros sagrados da comunicação do Estado de Sergipe. Vocês são novos, talvez não lembrem do Carlos França em diversos jornais, apresentando pela televisivos. Marcou época, né? França marcou época. Sempre bem informado, culto, com esse humor que vocês já conhecem. De forma alguma, França, você seria secretário de comunicação de qualquer município, não que mereça. Você merece ser secretário de comunicação do Estado, quiçá ocupar o mesmo cargo a nível federal, não desmerecendo os municípios, de qualquer forma. Estendo a nossa saudação à presença dos, como já dito, quase colegas, os alunos da turma de Direito Administrativo 2 da UNIT. Minha avó costumava dizer que meio findou. Vocês estão na metade do curso, a um passo da graduação. E certamente vão trilhar aí os diversos caminhos. É muito bom tê-los nessa manhã para juntos conhecermos melhor, descortinarmos aí algumas questões pertinentes à PEC 32, à PEC da reforma administrativa. Bem-vindos, colegas. Por último, de forma proposital, uma inversão ou alteração da ordem usual da precedência, eu deixei para saudar aquela que é a mãe, a gestora, a criadora, quem concebeu exatamente o programa TCE Cidadão. Estou a falar da professora Patrícia Verônica. Eu confesso, doutora Patrícia, que toda vez que penso sobre o seu trabalho, ou que tenho que saudá-la, me vem à mente um verso de Camões. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta.
Doutora Patrícia, a senhora é um exemplo, um ícone enquanto professora, enquanto palestrante, enquanto escritora, enquanto servidora do Tribunal de Contas de Sergipe, enquanto mãe, enquanto esposa. A senhora é aquilo que eu poderia chamar do exemplo de mulher empoderada. Empoderada pelo saber, empoderada pela ciência. Eu fico, às vezes, pensando como professora Edgar Guimarães, lá do TCE, que foi o coordenador, foi consultor do TCE do Paraná. Como é que a senhora consegue dominar de forma brilhante as mais variadas e complexas atividades? Nós precisamos estudar esse fenômeno. De que forma a senhora consegue dar conta de tantas atividades? Nossa saudação especial, o nosso agradecimento. E agradecimento esse que se estende para uma particularidade. Além de tudo isso, eu ainda privo da sua amizade. Obrigado, doutora Patrícia. Obrigado por tudo. Bem, colegas, repercussões da reforma administrativa na vida do servidor público. Mas não poderia deixar de avançar nesse tema sem saudar ainda aquele que nos convidou a exercer, a disputar o cargo de prefeito. Penso que já o fiz, mas por dúvida, França, quero ratificar minha saudação, bem como a equipe de informática, que nos está dando esse apoio tão necessário. Vamos lá. Repercussões da reforma administrativa na vida do servidor público. Qual a importância desse tema para você, estudante de direito? Qual é a importância desse tema para você, cidadão? Eu diria que, enquanto estudante de direito, esse tema é de máxima importância. Se você estivesse agora iniciando ou já no meio da preparação para disputar um concurso público, eu diria que você aguardasse adentrar nesse tema. Não teria sentido, neste exato instante, você discutir a reforma administrativa, porque ela está no meio do jogo. O projeto foi apresentado, o projeto de emenda à Constituição 32 foi apresentado no ano de 2020, à Câmara, passou por diversas comissões, por diversas discussões, e chegou agora, no dia 23 de setembro do ano corrente, exatamente a Comissão Especial de Reforma Administrativa, que ofereceu o substituto. Após aprovado esse substituto, ele vai ser levado ao plenário. E lá haverá um sem números de discussão, passando depois pela Casa Revisora, Senado, podendo retornar à Câmara dos Deputados, ao final até ser sancionado pelo presidente da República. Até lá, muitas mudanças vão ocorrer. Então, você, como estudante de concurso, neste exato instante, não deveria se debruçar sobre esse tema. Entretanto, enquanto estudante de direito, você tem o dever de se debruçar desse tema. Por quê? Ora, eu sei que o serviço público é meta de vários de vocês. Se eu fizesse uma enquete, 2 entre 3, certamente seguirá o caminho do serviço público. Gostará de, no futuro, pretende, no futuro, exercer um cargo exclusivo de Estado, na magistratura, no Ministério Público, no controle, na fiscalização, como procurador de Estado, como defensor público. São múltiplas carreiras para o estudante de direito. Assim, é importante ter conhecimento dessa matéria, porque essa matéria vai regrar a sua vida funcional. Ademais, esse é um momento ímpar. Quando eu era estudante da graduação, doutora Patrícia, de quando em vez o professor falava em vontade do legislador, ou no espírito da lei. E cá eu ficava imaginando Moisés
recebendo a tábua dos 12 mandamentos e repassando para o povo de Israel. É assim que as leis são feitas? Posteriormente, eu descobri que não. Muito pelo contrário. Há mais de mundano do que de celeste na confecção das leis. Então, nós estamos vivendo exatamente um momento de discussão da matéria, de criação da vontade do legislador, com temas que vão poder intervir diretamente em nosso futuro, tendo a necessidade de ampliação desse debate. Então, o segundo motivo é exatamente esse. Você, enquanto estudante, participar da criação da vontade do legislador. Você participar desse debate que influenciará diretamente na sua vida funcional. Por outro lado, caso você não queira percorrer o caminho do serviço público, ou ainda não tenha vontade de participar dessa discussão da criação da lei, eu tenho uma triste notícia. Não há como escapar das repercussões da reforma administrativa. Não há como. Por quê? Enquanto cidadão, você é o objeto final dessa reforma. Por quê? Porque o servidor público, ele vai existir para executar o serviço público, para executar a vontade do Estado. Ora, se lá na França, do rei Luís XIV, ele era o rei Sol, aqui no Brasil de 2021, o servidor público é o Estado. É através dele que se personifica a sua vontade. Vou dar um exemplo claro. Pandemia. Todos vocês estão vivenciando. Quando eu passava ali ao lado do Parque da Sementeira e via aquela imensa fila de carros, eu ficava pensando do Estado personificado. Vocês viam pessoas tomando conta ali da formação da fila, certamente terceirizados. Vocês observavam banner, toda uma estrutura que deveriam ter sido contempladas de uma das formas excepcionais de contratação. Vocês veriam ali servidores efetivos participando da distribuição de senha. Lá na frente, a aplicação da vacina. É o Estado agindo na saúde, na educação, no saneamento básico. Enfim, não há como fugir das repercussões da reforma administrativa. Mas, reforma administrativa para quê? Ora, o professor Carlos Aires Sunderfield, professor da FGB Direito, professora Patrícia, lá de São Paulo, e presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público, SBDP, costuma dizer que o objetivo maior dessa reforma administrativa é recuperar a capacidade de fazer gestão de pessoal. O Estado perdeu a capacidade de gerir os seus recursos humanos. É preciso que essa capacidade seja recuperada. Para ele, o problema é que grande parte dos servidores públicos estão mal alocados e realizam tarefas que já não são mais necessárias atualmente. É preciso discutir esse conceito. Talvez o caminho não seja por aí, mas há muito de verdade no que é dito pelo professor Carlos Aires Sunderfield. Dois parâmetros precisam ser observados nessa reforma administrativa, na necessidade dessa reforma administrativa. O primeiro é o parâmetro fiscal. Ora, segundo dados que foram repassados pelo Poder Executivo quando encaminhou a PEC 32, no ano de 2019, 24,9% de todo o valor arrecadado pelo governo federal foi comprometido com despesas obrigatórias. Quase 95% de tudo que foi arrecadado. E nesse grupo, o segundo maior gasto é exatamente com folha de pagamento de servidores públicos, que fica atrás tão somente dos gastos com a Previdência. Ora, estamos aqui a falar de um total de 11,4 milhões de pessoas, se nós considerarmos aí os servidores dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, nos níveis federal, estadual e municipal. É um número expressivo.
ele equivale à soma das populações da Dinamarca e da Nova Zelândia. Talvez não seja um número gigante se tratarmos do Brasil. Em 2019, a projeção da população era de 211 milhões de pessoas. E destinados ao pagamento dessa folha, foram aplicados quase que R$ 1 trilhão. Ou, para ser mais preciso, 969 bilhões em 2019. Mas, a látare desse parâmetro fiscal, o que importa, pelo menos na minha ótica, ou o mais importante, é o parâmetro da eficiência. O serviço público ele deve ser capaz de realizar uma boa prestação para o cidadão sem desperdiçar recursos. Qual é o principal desafio? É tornar eficaz os recursos públicos, que eles possam beneficiar diretamente o cidadão e eliminar as profundas desigualdades dentro do próprio serviço público, como à frente nós iremos ver. Assim, enfrentar o tema repercussões da reforma administrativa na vida do servidor é fazer uma crítica ao Estado como um todo, ao serviço público da forma que ele é desempenhado e partir do pressuposto de qual Estado é que nós queremos. Se é um Estado mínimo, aplicando aqui o princípio que foi utilizado, lá vai mais spoiler, doutora Patrícia, o princípio da subsidiariedade que foi utilizado na versão originária da PEC, ou um Estado do bem-estar social, que deve propiciar ao cidadão os meios e as oportunidades necessários para um desenvolvimento coletivo. Ora, é nesse contexto que eu gostaria de convidar a todos vocês para analisar os principais institutos jurídicos que estão destacados agora no substitutivo apresentado pelo deputado Arthur Maia, do DEM da Bahia, como proposta de emenda à Constituição 32, que foi aprovado, como dito, em setembro, por uma margem pequena, relativamente considerado a atual conjuntura política, por 28 contra 18 votos. Será votado, como dito, pelo plenário da Câmara e, posteriormente, apreciado pelo Senado como casa revisora. Vai ser importante, doutora Patrícia, que nós façamos um contraponto entre a atual situação desses institutos jurídicos, como a PEC originária os tratou e como o substitutivo trata da matéria. Por quê? Porque há uma possibilidade de se regredir a PEC originária, como uma possibilidade, e assim espero, que possamos avançar em relação a algumas propostas que foram inseridas nesse substitutivo. E aqui eu gostaria de abrir um parêntese. Aliás, eu vou entregar, doutora Patrícia. E aqui eu vou entregar a senhora, doutora Patrícia. Ontem, quando conversávamos, eu dizia que sentia falta exatamente do TCE Cidadão na forma presencial, quando nós podíamos ter a participação de alguns estudantes, questionando alguns temas, ouvindo esses estudantes. E a senhora de logo me disse, não, Marcos, isso não é problema. Eu tenho mais uma dúzia de estudantes que adoram participar. Pode perguntar que eles vão responder. Eu disse, sério, doutora Patrícia? Sério, Marcos. A sorte é que ela me passou inúmeros nomes. Sorte para vocês. E eu retive apenas poucos, como Domingos, Lara, Luiz. Mas, se existirem outros, eu gostaria de saber. Porque, a partir de agora, ao enfrentar essa temática, eu vou precisar da ajuda dos universitários. Eu gostaria que vocês participassem e colocassem sua impressão sobre alguns temas. O primeiro dele é exatamente a estabilidade tratada no artigo 41. E aqui, França, e aqui, meu caro Pedro, aí na informática, eu queria ver se seria possível a participação do Domingos, certo? Se o Domingo poderia participar e informar de forma genérica, sem nenhum tecnicismo, da forma que ele quiser, o que é que você entende por estabilidade? Como é tratada a estabilidade hoje? Doutor Marcos Brito, basta Domingos abrir a câmera e o microfone e a palavra já está concedida a ele. O que é que o senhor acha?
Exato. Domingos, é possível? O doutor Marcos, saúdo. Um bom dia para o senhor. E os demais eu já cumprimentei. Numa incursão minha anteriormente, tá? Mas, quanto ao artigo 41 da reforma da PEC, né, da reforma administrativa, da PEC 32, eu ainda não conheço na íntegra, o ipsiliter dela. Contudo, Licença, Domingos. O que eu gostaria de saber não é a estabilidade na forma que ele é tratado na PEC, mas é a estabilidade no atual formato da Constituição. Como você entende a estabilidade hoje na Constituição? Perfeito. Eu sou funcionário público municipal, tá? Sou funcionário público efetivo desde 2002 da Prefeitura da Barra dos Coqueiros, que tem o prefeito o Alberto Macedo, né? Que agora estão passando por um período que é de convocação dos concursados. Esses concursados, no momento que eles vão assumir obedecendo o critério da estabilidade da lei antiga, ou será o momento da nomeação depois da reforma administrativa? Como será que vem acontecer isso? A minha opinião a respeito da estabilidade hoje em dia é meio complicado, eu acho, meio complicado devido à acomodação em que ele se encontra logo após a sua estabilidade. Ele passa o período de experimento, agora me fugiu o nome, o período em que ele está de teste. No estágio probatório. Estágio probatório. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado, professora. Aqui é nossa professora. Obrigado, professora. E esse estágio probatório, ele fica fazendo das tripas coração, que eu uso muito esse tema, a professora Patrícia e os demais colegas do curso sabem disso, que eu utilizo muito esse termo, fazer das tripas coração. Enquanto eles estão no período de estágio probatório, eles fazem de tudo. Ficam fazendo hora extra, mas não querem a hora extra. Então, isso acontece, isso eu tenho certeza. Contudo, quando ele adquire a estabilidade, muitos, não são todos. E eu digo ao senhor, eu já tenho 19 anos que sou da Prefeitura da Barra. Eu já fui requisitado para o Tribunal de Justiça pelos meus méritos, não por quem indique. Eu já fui, como eu já passei para o Carlos França, para a professora Patrícia, para a doutora Carla Pina. Eu não sei se o senhor estava online só ouvindo, mas eu também fui convocado para ser, eu fui chamado para ser adjunto de tecnologia aí do Tribunal de Contas. Nós implantamos tudo por competência, não foi quem indicasse. Então, eu sabendo do meu trabalho como funcionário público, eu desenvolvi um trabalho tão bom que a doutora Cristina, juíza lá da Barra dos Coqueiros, assim que eu fui aprovado, ela, sabendo da minha competência, do meu período já como funcionário público, me chamou para trabalhar lá. Então, eu fui concedido pela prefeitura para o Fórum da Barra, logo depois para o tribunal. Então, eu consegui a minha estabilidade com a responsabilidade e, com certeza, hoje, com 20 anos de estabilidade, de funcionário público, eu tenho a mesma responsabilidade que eu tinha quando entrei. Eu fazia diárias, vocês podem consultar aí a minha ficha, fazia diária em 2002, vocês vão ver que eu tinha diária, 10 diárias que era o limite. Então, logo quando eu entrei, eu fazia isso aí. Então, alguns conseguem ter a confiança do gestor na parte da competência, na parte da responsabilidade. Contudo, tem as suas exceções, que realmente a gente sabe que isso existe. Até mesmo aí no próprio Tribunal de Contas, depois do Trem da Alegria, nós tivemos o concurso,
Tá? Para quem não conhece o Trem da Alegria, foi um momento em que aqueles que eram funcionários do Tribunal de Contas, quando passou-se a ser exigido concurso público para funcionário público, então foi incorporado como funcionário. Não é isso, doutor Marcos, se não me engano? Então, o que acontece? Pois não. Domingos? Pois não. Vamos lá. Você focou, eu acho que de forma perfeita, na questão da estabilidade. Duas questões primordiais. De um lado, a busca pela segurança, e, por outro lado, a questão da perda de qualidade ou de acomodação que poderá vir a acontecer após se alcançar a estabilidade. A estabilidade eu diria que a joia da coroa do serviço público. Quando você opta, quando você escolhe o caminho do serviço público, dentro daquelas na atual conformação constitucional, via o concurso público, você busca estabilidade, você busca segurança. Ele garante ao servidor as condições e a tranquilidade necessária para exercer suas funções, como ele também traz benefícios para a sociedade, porque ele preserva o servidor público das pressões externas no desempenho das suas atividades. Ela é garantida a todos os servidores concursados, atualmente, após aprovação, nomeação e posse e ultrapassado o estágio probatório, em regra de 3 anos. Pode perder a estabilidade? Pode perder o cargo? Sim. Na atual estrutura, através de 4 caminhos distintos. Sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar, PAD, ou reprovação das avaliações de desempenho, ou ainda, o que não é muito falado e eu desconheço na prática, através da demissão por excesso de despesa com pagamento de pessoal. Mas há previsão para a perda da estabilidade dentro dessa ótica. Lembre que juízes e promotores, Domingos, ele tem a garantia da vitaliciedade, não há que se falar em estabilidade. A vitaliciedade que ele vai auferir após 2 anos da posse, junto com a inamovibilidade e a irredutibilidade dos salários. E que, no caso daqueles membros de colegiado de 2º grau, de tribunais de justiça, como do próprio Tribunal de Contas, essa vitaliciedade ela vai ser adquirida exatamente no momento da posse. Pois bem, como é que a PEC trata essa estabilidade? Na PEC originária, no texto originário, a estabilidade estaria restrita aos servidores ocupantes dos chamados cargos típicos de Estado. E somente depois do término do vínculo de experiência e de permanecerem por mais 1 ano em efetivo exercício com desempenho satisfatório. Só após esse período, a PEC, na versão originária, admitia a estabilidade dos ocupantes de cargos típicos do Estado, e não mais de todos, como é feito atualmente, na atual configuração. Como é que ficou agora? No substitutivo. Melhorou? Piorou? Tirem suas conclusões. O substitutivo, ele mantém estabilidade para todos os servidores concursados, não apenas dos ocupantes do antigo cargo típico ou dos chamados hoje cargos exclusivos do Estado, como os demais. Foi servidor concursado, tem estabilidade. Ficaria nula tão somente aquelas concessões da estabilidade no emprego ou da proteção contra as despedidas para empregados das empresas públicas, a sociedade e economia mista, das subsidiárias dessas empresas, das sociedades por meio de negociação coletiva e individual, ou de ato normativo que não seja aplicável aos trabalhadores da iniciativa privada. Esse dispositivo ele constava no texto originário da PEC e foi mantido no substitutivo.
Mas eu tenho a triste notícia de que houve uma mitigação dessa estabilidade. Ora, como haveria a perda da estabilidade na estrutura anterior? Como fica a perda da estabilidade atualmente? Na PEC originária, essa perda da estabilidade, ela vai decorrer, de decisão transitada em julgada, e aí a novidade, ou proferida por órgão judicial colegiado. Lembre-se que antes nós precisávamos de uma decisão transitada em julgado, uma transição de última instância, ou que transitasse em julgado. Agora, basta uma decisão proferida por órgão judicial colegiado, ou em decorrência de resultado insatisfatório em procedimentos de avaliação de desempenho, assegurada ampla defesa em processo administrativo e disciplinado por lei federal. Bem verdade que está assegurado a reintegração ao cargo, independente da existência de vaga, em caso da invalidação ou perda do cargo. Mas vocês sentiram que houve uma ampliação da possibilidade da perda da estabilidade. E tem mais uma novidade não muito agradável. Lá no parágrafo 3º do artigo 41, na proposta apresentada, há possibilidade, no substitutivo, do desligamento de servidores de cargos considerados desnecessários ou obsoletos. Para mim, doutora Patrícia, essa é uma questão seríssima, em que pese a necessidade aí de uma lei específica para tratar, para estender sobre a matéria, o próprio substitutivo já traz alguns critérios. Primeiro critério, serão afastados servidores de acordo com a média de resultado das 3 últimas avaliações de desempenho. Se houver empate e não for possível discriminar quem seja alcançado por esse caminho, nós teríamos que apurar, primeiro, o tempo de exercício no cargo e, segundo, a idade dos servidores. Mas de que forma um cargo vai ser considerado desnecessário ou obsoleto? Ou a desnecessidade não seria do serviço prestado por aquele servidor que não conseguiu ter o desempenho necessário de forma qualificada para atender os objetivos do serviço público? E a questão da atuação política, da perseguição? Sempre haverá o Poder Judiciário para rever essas decisões. Mas é um problema, ou prevejo um grande problema, no desligamento dos cargos considerados desnecessários ou obsoletos. É bem verdade que o substitutivo ele já preserva os cargos ocupados por servidores estáveis admitidos até a data da publicação. E aqui eu respondo a sua pergunta, Domingos. Todos aqueles que já foram servidores estáveis e foram admitidos até a data da publicação da emenda constitucional continuarão gozando a estabilidade na formatação anterior. Pelo menos, esse é o primeiro entendimento que se firma ao se analisar o substitutivo. E a questão dos cargos? A questão dos cargos na administração pública. Mais uma vez, doutora Patrícia, eu vou precisar aí da ajuda dos universitários. Algum estudante, a Lara ou o Luiz, quem poderia falar como são os cargos, qual é a tipologia dos cargos no serviço público na atual conjuntura? Lara, Luiz, ou qualquer um outro, ou mesmo Domingos, se quiser se posicionar. Quais são os cargos públicos hoje no serviço? Quais são os cargos públicos na administração? Qual a sua tipologia? Como é que ele se divide? Eu mostrei na última aula.
Olha, vocês estão lembrados da última aula da professora Patrícia, por favor. Domingos. Doutor Marco, não, agora sim eu vou me abster de responder essa, para que não saia uma coisa diferente, não. Aí agora não vou poder manifestar nessa. Lamento, mas com certeza... Aqueles que ingressam através do concurso público e os que não ingressam? São os comissionados, não é? São os comissionados, os cargos de confiança. Agora, assim, deu branco. Peço perdão. Doutora Patrícia, pode relembrar os seus estudantes, doutora Patrícia? É isso mesmo, então. Como é que ele ingressa na administração pública para ser considerado servidor público, né? Então, eu mostrei para vocês na aula passada que o primeiro ingresso, ou qualquer um, né? Não tem ordem, né? Mas um deles é o ingresso através do concurso público de provas, né? Ou de provas e títulos, e a outra forma, o ingresso através de um cargo comissionado. E existem servidores que se aposentam em cargos comissionados, né? Vai depender da conjuntura e da estrutura daquele órgão, né? Vocês sabem, porque estão tímidos. Domingos acabou de falar, né, Domingos? Exatamente. Apesar da doutrina divergir entre com essa tipologia, em regra geral, nós temos aí os agentes administrativos, né, o servidor público propriamente dito, né, aí vão ser aqueles que ingressam através do concurso público, são os efetivos, temos os comissionados, certo? Temos o empregado público aí já regido pelo regime da CLT, certo? Temos os temporários e teríamos aí os agentes políticos, os agentes honoríficos e os militares. Essa seria a tipologia. Essas 5 categorias, a clássica, né, de Eli Lopes Meireles. A gente nem tratou de outras classificações, a de Silvia Zanella de Pietro, que trata de agentes em colaboração, mas foi o primeiro assunto que eu tratei, né? Agentes políticos, administrativos, honoríficos, delegados e credenciados. A PEC, por sua vez, doutora Patrícia, como a senhora bem sabe, na versão originária, ela adotou uma divisão um pouco diferente do regime jurídico de pessoal, incluindo aí os servidores ocupantes dos cargos típicos de Estado, era aquela velha discussão dos cargos de carreira de Estado, dos cargos típicos, mas que não existia uma definição jurídica, uma definição legal, né, que pudesse definir quais são os cargos típicos de Estado, que seriam os únicos a ter estabilidade e a contar com um modelo próprio de avaliação. Os não típicos de Estado, os de liderança e assessoramento, que equivale aos cargos comissionados e funções, e aqueles no exercício da função imputada aos cargos que postulam titularidade. É aquele período do servidor que estaria naquele período de prova. A definição de cada grupo seria dada por uma lei complementar. Como é que ficou agora? Como é que o substitutivo encarou essa matéria? Ficou meio denso. Primeiro, ele só fala agora dos cargos exclusivos, de forma geral, ele tipifica os cargos exclusivos de Estado. Nesses cargos, o servidor não pode ser não pode ser cedido através de convênio, inclusive com iniciativa privada, certo? E serão protegidos do corte de despesas de pessoal. E o próprio substitutivo já trata, já elenca, já discrimina quais são esses cargos. Os cargos exclusivos de Estado. Vamos lá. Os que exercem atividade finalística da segurança pública, e aqui já comprou uma briga, doutora Patrícia. Porque o substitutivo fala o quê? Da Guarda Municipal, da criação da Guarda Municipal. E a doutrina já começou a debater se a Guarda Municipal faria parte das atividades finalísticas de segurança pública. E estaria resguardado dentro desse guarda-chuva do cargo exclusivo de Estado. Mas também prevê a manutenção da ordem tributária e financeira, de regulação, fiscalização, gestão governamental,
elaboração orçamentária, controle, Tribunal de Contas levantando a mão, inteligência de Estado, Serviço Exterior Brasileiro, Advocacia Pública, Defensoria Pública, do Poder Judiciário, incluída as exercidas pelos oficiais de justiça e do Ministério Público, atuação institucional do Poder Legislativo. Todos esses seriam cargos exclusivos de Estado e seriam albergados, nesse caso, da cessão para os convênios com a iniciativa privada e protegidos do corte de pessoal, em tese. É bom lembrar que ficaram de fora os cargos exclusivos das atividades complementares, que nós temos aí uma pleiade de cargos. A merendeira, o vigilante, ficaram fora, certo? Então, eles podem ser cedidos dentro de um convênio, podem ser contemplados o exercício da sua atividade com convênio, com iniciativa privada, poderão sofrer redução salarial, como à frente nós veremos. Tá? Também foi mantida a questão do contrato temporário. Atualmente, essa contratação temporária, ela visa atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. A PEC, ela permitiu a contratação temporária, mas, nesse caso, por um vínculo por prazo determinado, com recursos próprios de custeio, e que seria tratado por uma legislação específica. No substitutivo, elasteceu essa possibilidade da contratação temporária. Por quê? Porque agora o substitutivo estabelece que, por processo seletivo simplificado, pelo prazo máximo de até 10 anos, poderá haver a contratação por tempo determinado, a contratação temporária. Só que esse processo simplificado, que antes era necessário e era regra geral, certo? Ele pode ser dispensado em caso de urgência extrema, calamidade, emergência associada à saúde, ou incolumidade pública, ou a paralisação de atividade essencial. Nesse caso, o prazo máximo da contratação cai de 10 e vem para 2 anos. Outra diferença é que o substitutivo, ele trata também de direitos trabalhistas aos contratados. A doutrina começa também a prever problemas aí, doutora Patrícia. Ora, você estabelecer um contrato temporário por 10 anos, através de um processo seletivo simplificado, inclusive com a possibilidade de estabelecer convênio com a iniciativa privada, é meio perigoso. Eu lembro que o Tribunal de Contas, no modo de uma resolução anterior, exigia que o gestor enviasse para o Tribunal de Contas, no caso de concurso público ou mesmo de contratação temporária, os editais, toda a legislação, para que fosse feita uma análise prévia a essa contratação. E isso era feito, geralmente, na coordenação jurídica. E quase em todos os casos nós detectávamos problemas. Ora, a porteira está se abrindo. De que forma essas contratações temporárias vão acontecer na prática? Essa discussão precisa ser verticalizada. Jornada e remuneração. E aí, como é que fica? Na PEC originária, ela reduzia a jornada de trabalho e a remuneração ela vedava a redução da jornada de trabalho e remuneração apenas a ocupantes dos cargos típicos do Estado. E agora seriam os cargos exclusivos do Estado. Como ficou? Essa redução de jornada de trabalho e de remuneração dos servidores ficou limitada tão somente a 25%. E somente poderá ocorrer em período de crise fiscal. Essa é uma outra problemática. Quer dizer que, caindo a arrecadação, havendo uma crise fiscal, o salário de alguns servidores, aqueles que não ficaram protegidos no guarda-chuva da lei, poderão ser limitados a 1/4, a 25%.
Como será feito isso? É uma outra problemática que exige uma análise mais aprofundada. Parcerias com entes privadas, artigo 37A. Esse está gerando uma briga imensa. Ou seja, desde a PEC originária, e o substitutivo manteve esse texto, ele permite ao Poder Legislativo editar normas gerais para delegar a particulares atividades exercidas pelo poder público. Permite-se mesmo que o compartilhamento da estrutura física, a utilização de recursos humanos de particulares, com ou sem contrapartidas, desde que não se abranjam atividades privativas dos cargos exclusivos de Estado. Ou seja, se aquele serviço não for executado, não abranger os cargos exclusivos de Estado, a iniciativa privada poderá executá-los. Como será feito isso na prática? É uma preocupação imensa, doutora Patrícia. Delegar para os entes privados uma imensidão de atividades realmente poderá importar em sérios problemas. Haverá a redução da questão fiscal, do que se gasta com o serviço público, ou haverá um incremento de despesas? E esse incremento de despesas, de que forma esses recursos serão utilizados? Há uma porta imensa que se abre. Tem muita gente que defende, o Estado não tem a necessidade de atuar em todos os locais. É possível, sim, repassar para a iniciativa privada parte dessas atribuições do Estado. Eu até concordo, mas tem que haver um incremento na fiscalização e no controle. Não só esse controle externo, por parte do Tribunal de Contas, o controle interno, por parte do próprio órgão, como controle social, por parte de cada cidadão. Esse é um assunto, esse é um tema, parceria com entes privados, que também me preocupa. Avancemos. Concursos públicos. Mais uma vez, vou tentar, doutora Patrícia, aí a ajuda dos universitários. Mais alguém a socorrer e a informar qual a atual estrutura do concurso público? Qual é o regramento incerto lá no artigo 37 da Constituição Federal? Domingos, mais uma vez. Lara, Luiz. É melhor você seguir, Marcos Leite. Eles estão muito tímidos. Eu estou sonhando com o retorno ao presencial, doutora Patrícia. E aí não terá como fugir. No embate, olho a olho, cara a cara, será muito melhor sentindo a reação de cada estudante, de cada aluno. Ora, o regramento é aquele que você já conhece. Professor. Certo? Domingo. Perdão. Seria falar, Domingo. A 37, a professora passou para o senhor a palavra, mas só lembrando aqui, eu tive consultando aqui também, porque eu fico sempre lendo uma coisa e outra, abordando o tema, aliás, consultando o tema que está abordando, eu venho consultando e para poder interagir melhor. Seria os princípios, seguir os princípios, né, no concurso público, da legalidade, da transparência e os demais, seria isso aí? Isso, para o concurso público, não é isso? O concurso público, provas e títulos, pode colocar os princípios. Os princípios, provas e títulos, primeiro o concurso, depois provas e títulos, a especificidade do cargo e outras coisas, mas agora sim, a gente aí fica meio perdido na hora que está fazendo a explanação. Quando está em sala de aula, que é a professora Patrícia, a gente conversa já abertamente, mas diante da potência que é o senhor, e agora do evento em si, a gente fica tímido e fica meio perdido, a cabeça dá um branco. Tal qual aquela pergunta que o senhor me fez anteriormente,
sobre o cargo típico de Estado, que quem é que vai regular depois? Vai ser uma lei que ainda vai ser criada. Então, ali também é meio perdido, eu não sei. Mas quanto a essa resposta do senhor, essa pergunta do senhor, a minha resposta vai ser do concurso público, cargo tipo, prova de título, os princípios, e agora já deu branco. Doutora Vamos Patrícia, seguir. pode complementar. Então, basicamente, qual foi a sua pergunta mesmo? Basicamente é isso, né? Então, assim, o servidor, quando ingressa na administração pública, antes dele ingressar, se for ingressar mediante o concurso público, tem que existir um edital, né, estabelecendo todas as regras que ele deve seguir, e é lógico que, quanto à reforma, até quando o Domingos falou aí desse concurso que está em andamento lá na Barra dos Coqueiros, né? Então, assim, ele não pode se adequar mais na nova PEC, porque o regramento foi o regramento anterior, Domingos, tá? Então, assim, pelo princípio da segurança jurídica, o que foi posto é o que vai ser seguido. Depois do advento, depois da vigência, né, da PEC 32, né, dessa reforma administrativa, aí sim, aí que vão valer as novas regras, os novos editais, né, e aqueles princípios contidos no artigo 37, né, e que envolvem toda a administração pública, e aqui especificamente quanto ao ingresso do servidor, é para que eles servem de baliza não só para que o servidor siga, mas também que a própria administração siga aqueles parâmetros, né? Observando a isonomia, observando todo o parâmetro da legalidade, né? O famoso LIMP, né? Que vocês já conhecem. Exatamente isso, doutora Patrícia. A PEC, ela manteve a estrutura atual do ingresso através do concurso público, mas criou um plus. A PEC na redação originária, ela criou a possibilidade, não, a necessidade do candidato passar por um vínculo de experiência. Inclusive, esse vínculo de experiência estaria em tese a determinar sua classificação final no certame. Hoje você tem a primeira fase do concurso, certo? Concurso de provas de títulos, você aí alguns concursos que você chega até a fase oral, posteriormente você tem análise da vida pregressa social, a questão da prova oral, mas encerra o seu concurso ali. Além de todas essas fases, você ainda teria um período de prova na PEC originária. No substituto, ele excluiu esse vínculo de experiência, mas ele criou, atentem, o estágio probatório, com uma avaliação em ciclos semestrais. E aí criou a possibilidade da exoneração no caso de resultados insatisfatórios em 2 ciclos de avaliação. E aqui não confunda com aquela avaliação periódica que o servidor será submetido, em que ele perderá o cargo se existir um resultado satisfatório em 2 ciclos contínuos ou 3, separadamente falando. Aqui não. Aqui, durante o estágio probatório, que em tese será de 3 anos, nós teremos uma avaliação de desempenho a cada semestre. E se em 2 semestres, em 2 ciclos de avaliação, você acabar tendo um resultado insatisfatório, será admitida a sua exoneração. Domingos, eu volto àquela temática, não sei se ficou claro. Quem vai fazer o atual concurso lá na Barra deverá observar o regramento atual. Está preservado, certo, para todos aqueles que forem aprovados no concurso, o que já está estatuído na Constituição Federal. Só valerá para os novos, a partir da publicação da PEC
após a sua respectiva aprovação no Congresso Nacional, certo? E a sua publicação, é que essas regras vão incidir nos novos concursos públicos. Mas nós temos mais uma novidade, Domingos. Limitação de vantagens. Artigos 37, inciso 3. Essa é uma questão que demandou está demandando um posicionamento acirrado. Diversas, eu não vou chamar de corporações, mas o servidor público está organizado aí, tentando defender o atual regramento, e, por outro lado, nós temos setores que tentam barrar esses avanços. A PEC passou a vedar expressamente a concessão de vantagens a qualquer servidor, empregado da administração pública direta, de autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista. Como é que ficou? O substitutivo estendeu as limitações a ocupante de cargos eletivos, a membros de tribunais e conselhos de contas, e bem assim como na proposta original, doutora Patrícia, deixou frisado que tais restrições não vão ser aplicadas ao magistrado, ao Ministério Público e aos militares. Quais seriam essas vedações? Vedação à concessão de férias em período superior a 30 dias pelo período aquisitivo de um ano, adicionais referentes a tempo de serviço, independente da denominação adotada, aumento de remuneração das parcelas indenizatórias com efeito retroativos, licença-prêmio, licença-assiduidade ou outra licença decorrente de tempo de serviço, independente da denominação adotada. A única ressalva nesse caso aqui é a licença para fins de capacitação. A aposentadoria compulsória como modalidade de punição, adicional ou indenização por substituição, ressalvada a efetiva substituição de cargo em comissão, função de confiança e o de cargo de liderança e assessoramento. Parcelas indenizatórias sem previsão de requisitos e critérios de cálculos definidos em lei. E, por último, a progressão ou promoção baseada exclusivamente em tempo de serviço. Esse é um tema candente, doutora Patrícia. Nós sabemos que a sociedade não aceita essa falta de isonomia na concessão dos benefícios entre a totalidade dos servidores públicos. Eu não sei como é que esse tema ficará até o final. Por enquanto, a magistratura, o Ministério Público e os militares estão fora, mas incluíram aí os cargos eletivos, né? Incluir os membros dos tribunais e conselhos de contas. Aliás, doutora Patrícia, posteriormente eu quero saber da posição da senhora quanto à quebra de isonomia. Né? Os membros de tribunais de contas sempre tiveram, de forma constitucional, as mesmas garantias aplicadas à magistratura. É uma briga de cachorro grande, eles não vão se conformar, não. Vai ter um desdobramento mais adiante, pode ter certeza. Então, vamos aguardar os próximos episódios para ver como essa matéria ela deverá ser tratada. A proposta original, vale lembrar, que ela ainda vedava a incorporação total ou parcial da remuneração de cargo em comissão, função de confiança ou cargo de liderança e assessoramento ao cargo efetivo ou emprego permanente. Isso foi excluído do substitutivo. Então, essas benesses, pelo substitutivo, em tese, poderá a ocorrer. Avaliação de desempenho. Artigo 39A. É uma questão meio fictícia. Nós sabemos que, pelo menos na atual conjuntura, me permita, doutora Patrícia, eu conheço até da posição da senhora, que é uma posição firme, bem fundamentada, mas, atualmente, independência da existência ou não de lei complementar nacional que regule a matéria,
a perda do cargo por insuficiência em avaliação periódica foi reconhecida pelo Supremo, não impedindo que cada ente federativo possa instituir em sua legislação ordinária a forma de avaliação de desempenho. O problema é que isso é previsto, mas, na prática, pouquíssimo ocorre. E aí vai acontecer domingos, exatamente aquilo que você destacou quando falou lá no início. A pessoa luta para passar pelo estágio probatório e depois que passa pelo estágio probatório, ela se acomoda. Ela não é, na prática, avaliada. Qual é o seu desempenho? Qual é a sua produtividade? A sua eficiência não é comprovada. Então, essa avaliação de desempenho, ela é necessária para que o serviço público possa, enfim, atingir o seu objetivo. A PEC, ela originalmente disciplinava sobre o monitoramento e avaliação periódica de meta de desempenho. No substitutivo, ele já determina regras para essa avaliação periódica. E contínua, não só periódica, como contínua, que terá participação, inclusive, do usuário de serviço público. Você, enquanto cidadão, vai ser convidado a participar dessa avaliação. E ela será feita através de plataformas digitais. Será aberto um processo para perda de cargo de servidores com 2 avaliações consecutivas ou 3 avaliações intercaladas no período de 5 anos. A avaliação também será usada para fins de promoção ou de progressão de carreira, de nomeação em cargos, em comissão e de designação para funções de confiança. O servidor poderá pedir a revisão de sua avaliação através de outras instâncias. Me parece que houve um avanço. A matéria foi tratada de uma forma mais séria. Mas aí sempre a pensar na forma que ela será realmente exigida. E se exigida. Federalização de normas, artigo 22, inciso 3 da Constituição Federal. Problemática da existência de legislações diversas. Quando coordenador jurídico, eu participei no assessoramento, aliás, ao longo desses 12 últimos anos, de alguns PADs, certo? Graças a Deus, que foram submetidos ao judiciário, chegando alguns, inclusive, até o Supremo, com manutenção da decisão tomada pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Doutora Patrícia aí, a testemunha, é uma loucura. Porque a multiplicidade de legislação, você tinha o Estatuto do Servidor Público Estadual, você tem um regramento específico dos tribunais, você tem o Estatuto do Servidor Público Federal, e às vezes havia um conflito de normas, buracos imensos. E como fazer para que aquela decisão, para que aquele procedimento, lá na frente, não fosse anulado pelo Poder Judiciário? Ora, a PEC, na redação originária, ele permite à União editar normas gerais sobre gestão de pessoa, sobre políticas remuneratórias de benefícios, ocupação de cargos em comissão, organização de forças de trabalho no serviço público, progressão e promoção funcionais, desenvolvimento e capacitação de servidores, inclusive estabelecendo duração máxima de jornadas para fins de acumulação dessas atividades remuneradas. Tudo isso foram revogados, foram normas, tudo isso foi disciplinado agora pelo substitutivo da seguinte forma: a União poderá editar normas gerais sobre 1. Criação e extinção de cargos públicos. 2. Concurso público. 3. Critérios de seleção e requisitos para investidura em cargos em comissão. 4. Estruturação de carreiras. 5. Política remuneratória. 4. Concessão de benefícios. 5. Gestão de desempenho, regime disciplinar e processo disciplinar. 6. Cessão e requisição de pessoal. 7. Contratação por tempo determinado. 8. Uma novidade que muito nos interessa, doutora Patrícia. Manutenção das escolas de governo. E a senhora, que tem um trabalho aí imenso nessa área, escola de contas,
eu acho que ficou bem contente com este tópico. Por quê? Porque a PEC, na redação originária, ela revogou, na própria Constituição, as escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores. Eu, quando vi, fiquei bastante triste. Aliás, setores da sociedade começaram a colocar que aquilo não era uma reforma administrativa, era uma deformação do serviço público, porque tirar o que nós tínhamos de melhor. São exatamente as escolas de governo. Nós temos inúmeras outras aí a nível do Estado, algumas a nível do município, e escolas de altíssimo nível a nível da União. Essas escolas de governo elas foram mantidas no substitutivo. Já finalizando, eu gostaria apenas de passar aqui a questão da Previdência, como é que ficou. É uma outra questão que também era um samba de crioulo doido. Nós tínhamos vários estatutos, vários regimes, né, o regime próprio previdenciário do Estatuto do Servidor, nós teríamos o regime geral de previdência social, tá? No atual substitutivo, o substitutivo ele não permite mais enquadrar no regime geral de previdência social o ocupante de cargo que não seja exclusivo do Estado. Ou seja, só é possível participar do regime próprio do Estatuto o servidor que esteja exercendo um cargo exclusivo de Estado. Outra novidade é que o substitutivo ele proíbe a cassação de aposentadoria com a hipótese de sanção administrativa. Na prática, nós temos aí a concessão da aposentadoria com sanção administrativa, pelo menos no campo do judiciário e da magistratura. Para o demais, isso foi vedado. O substitutivo também ele passou a garantir a totalidade da remuneração dos policiais nos cargos em que se der aposentadoria, assegurando a revisão se houver um aumento de remuneração dos servidores e atividades, bem como ele ampliou a possibilidade de dependentes receberem pensão por morte e de policiais. O que é que ficou de fora no substitutivo que existia na PEC originária e que eventualmente poderá voltar? 3 pontos apenas. Tortilha de legume. Que delícia. 3 pontos apenas. Princípio, a questão principiológica. Na PEC originária, nós tínhamos novos princípios albergados na Constituição, que seriam para o funcionamento da administração pública. Imparcialidade, transparência, inovação, responsabilidade, unidade, coordenação, subsidiariedade e a boa governança pública. Esse trecho ele foi excluído já na votação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Direito econômico. A PEC, ele, na redação originária, ele vedava a instituição pelo aparato estatal de medidas que poderiam gerar uma reserva de mercado para beneficiar alguns agentes econômicos privados, empresas públicas ou sociedade de economia mista, ou que possam impedir a adoção de novos modelos favoráveis à livre concorrência. A questão da proteção à Petrobras, da proteção dos Correios e assim por diante. O dispositivo também ficou de fora do texto aprovado pela Comissão Especial. Por último, penúltimo, melhor dizendo, a questão dos cargos de liderança. A PEC, na redação originária, ele trouxe uma nova tipologia, né? Trocando aqueles cargos em comissão de livre provimento e exoneração em funções de confiança, previsto na atual Constituição, na atual redação da Constituição, por cargos de liderança e assessoramento, que seriam destinados a atribuições estratégicas, certo? Gerenciais ou técnicas. Os titulares do novo sistema poderiam desempenhar atividade atualmente exclusivas dos servidores efetivos. Isso gerou e está gerando, certo, mais uma guerra imensa. Ou seja, nós sabemos que tem alguns cargos que devem, com atividades finalísticas, que devem ser exercidos tão somente por servidores efetivos. A PEC mitigou
esse conceito. Essa mudança ela foi excluída do substitutivo aprovado pela comissão especial. Por último, e finalizando, doutora Patrícia, eu gostaria de colocar também que, com a exceção de militares e ocupantes de cargos típicos de Estado, a PEC, na redação originária, ela autorizava a acumulação de cargos e empregos públicos, desde que haja compatibilidade de horário, numa nova formatação. Esse substitutivo excluiu essa mudança. Não pode. Essa mudança foi excluída no substitutivo. Essa matéria voltará a plenário e será rediscutida. Enfim, meus amigos, em linhas gerais, estes são os principais pontos que nós gostaríamos de abordar e de aprofundar com vocês. Eu não analisei com toda a amplitude necessária tais matérias, até porque o objetivo aqui é iniciá-los na discussão. É que vocês, pessoalmente, possam aprofundar a leitura e possam acompanhar o desenvolvimento dessa PEC, até para formar a vontade do legislador, qual é o espírito realmente da lei, participar dessa correlação de força. É importante a participação de forma direta. Por quê? Isso poderá influenciar no seu futuro. Então, há uma necessidade da ampliação do debate, que aqui foi dado apenas o primeiro passo. Então, eu vos convido a avançar na análise, no estudo, em rediscutir esse tema, e assim vocês estarão de forma concreta participando da construção de uma administração pública mais eficaz, de uma sociedade mais justa, livre, democrática e igualitária. Obrigado a todos vocês. Obrigado, doutor Marcos, por essa aula que, não é novidade nenhuma, a doutora Patrícia sabe disso, daqui a pouco a doutora Patrícia vai falar sobre esse assunto. Mas eu vou passar para... Parabenizar, doutor Marcos Brito, pela excelente explanação, que nos remete a uma verdadeira aula, sobre a temática, e só, doutor Marcos Brito, só para o senhor acompanhar, eu só anotei aqui as palavras-chave aqui dos alunos. Incrível, excelente, primorosa, excepcional, parabéns, aplausos, muito conhecimento. Então, são as palavras que se repetem aí no chat. Meus parabéns, viu? Olha, sensacional agora, tá? Então, parabéns. Só tenho a agradecer pela oportunidade de aprender ao lado de vocês. Que bom. Doutora Patrícia, doutor Marcos Brito, nós agora vamos passar a palavra para a nossa coordenadora, a doutora Carla. Doutora Carla, por favor, a senhora com a palavra. Microfone desligado. Seu microfone está desligado. Desculpem. Parabéns, doutor Marcos, pela excelente palestra. Como a doutora Patrícia disse, realmente é uma verdadeira aula. Mas, assim, a gente queria até abrir um espaço. Se algum aluno tiver alguma dúvida, quiser abrir o microfone e fazer uma pergunta para o doutor Marcos. Vamos ver se tem alguém aqui que se manifesta. Enquanto isso, nós vamos aqui preparar o sorteio. A lista de presença a gente está disponibilizando agora através do chat. Não, peraí, deixa a gente encerrar, senão eles vão embora. Tenha calma. Olha, outra coisa. Veja, Yasmin está perguntando aqui, viu, Carla? Carla, está dizendo assim, essa gravação será disponibilizada? Veja, então, é isso que eu estou dizendo. Da última eu tive dificuldade, mas você e Pedro me prometeu que vão me dar o link para eu repassar para eles, né? Então, nós vamos disponibilizar no YouTube. Foi uma aula tão boa também que nós vamos deixar disponibilizado no YouTube depois. Pronto. Então, os alunos podem assistir através do canal da Ecojan no YouTube. Pronto. Porque aí a gente pega o link do YouTube e eu coloco lá no Classroom, né? Isso mesmo. Você vai fazer o sorteio agora? Vamos deixar Lucas, que for disponibilizar no chat, vamos pedir para Lucas deixar para o final. Embora os alunos não iam querer perder essa oportunidade de ganhar, vamos ver quem serão os dois sortudos que irão ganhar. Nós vamos sortear o livro da professora Patrícia Verônica, que tanto foi falado aqui, Escola de Contas e o Controle Social na Formação Profissional, e também uma caneta, dos 50 anos do tribunal. Então, cada sortudo receberá uma caneta e um livro.
nós iremos sortear 2 pessoas. Eu peço que... Dado o adiantado da hora, eu vou sortear um livro, mas não aqui mais. Eu vou sortear lá na sala de aula, viu? Na próxima aula, eu vou fazer um sorteio de um livro de Direito Administrativo. Doutor, deixa eu me atrapalhar. Olha que luxo, a senhora está vendo? Que luxo, o doutor recebendo cafezinho na sala dele. Doutor Marcos, aproveitando o ensejo, enquanto o pessoal está pensando em formular alguma pergunta, eu quero só aqui ressaltar, né, a minha devoção, meu amor à docência, né, ao longo dessa trajetória. Eu acho que já tem, contando com a UNIT, mais de 20 anos, né? Então, eu procuro promover essa interlocução entre os alunos, e eu costumo dizer assim, que eu coleciono amigos, né? Então, eu me pauto no respeito ao próximo, especialmente porque eu vejo os alunos como eles estão alunos, né? Eles serão, em breve, futuros profissionais e, portanto, nossos colegas. Então, assim, eu tenho muito respeito por cada um de vocês. Tá? Então, assim, quando alguém perguntou, e o tempo? Qual é o tempo que você tem, né, doutor Marcos Brito? Como é que você faz? Então, assim, os alunos que me acompanham e sabem, estou no grupo de pesquisa, eu sempre respondo de imediato aos WhatsApp, sempre que eu posso. Às vezes a gente está com o WhatsApp aberto, né? Assim, tá conectado, mas nem sempre a gente lê, nem sempre a gente observa, né? Então, deixa para depois. Mas, assim, eu sempre procuro ter essa atenção, esse cuidado com os meus alunos, independentemente do horário. É lógico que há horários que a gente não pode atender, mas sempre que possível a gente atende, mas é isso, faz parte do mistério e da dedicação à docência, ou seja, ser docente porque ama, porque gosta, e principalmente não só de ensinar, mas porque gosta de pessoas, gosta de gente, né? Isso é importante. Então, eu agradeço a todos vocês aqui. Doutor, o sorteio, então, a senhora vai fazer na sala de aula, né? Não, o de vocês não. Nós vamos fazer. Vocês podem fazer sorteio aí. Vai mostrar o sorteador, né, Carla? Aqui. Doutora Patrícia vai sortear outro livro na sala, né? Nós vamos fazer o sorteio do livro que eu falei com a caneta agora. Isso. Se me permite, doutora Patrícia, eu acho que os alunos não têm... Carla, se me permite uma interrupção, Sim. Eu acho que a doutora Patrícia acabou de responder uma indagação que foi formulada inicialmente pelo professor Edgar Guimarães. Uma última palestra aqui apresentada pela Ecojan. O doutor Edgar Guimarães lançou o questionamento, ele gostaria de saber como é que a doutora Patrícia conseguia desenvolver tantas atividades com perfeição. Ela respondeu hoje, é que ela faz tudo isso com amor. E aí mostrou humildade imensa, porque além do amor, ela escondeu a competência excepcional que tem para dar essas respostas. Então, em meu nome e em nome de todos, eu gostaria, doutora Patrícia, aqui de pontuar e, mais uma vez, parabenizar pelo seu excepcional desempenho em todas as áreas. Obrigado e parabéns. A gente tenta, né? A gente tenta sempre fazer o melhor. Carlos, você vai apresentar o sorteador? Então, vamos ao sorteio. Lucas, por favor, pode disponibilizar o site aqui do sorteador. Vai compartilhar aqui a tela. Nós tivemos 124 inscritos. Mas nós não temos aqui na sala os 24 no momento, mas a gente vai sortear até chegar ao número de quem realmente esteja presente. Serão 2 pessoas. Pode fazer o sorteio, por favor. Número 89. Deixa eu confirmar aqui se a pessoa... Na lista de frequência, estou dando uma olhada aqui na lista de frequência. Vamos ver se a pessoa se encontra presente. Maria Cleide Pereira Santos Barros. Por favor, se estiver presente, Maria, que se manifeste.
E a Maria não está aqui no momento. Vamos fazer novamente outro sorteio, Lucas, por favor. Número 65. Vou dar uma olhada aqui na lista. Laerte Tavares de Almeida. Laerte Tavares de Almeida. Tem um aluno chamado Laerte. Tem os nomes. Laerte também não se encontra. Às vezes é até alguém que vê lá no site. Pode... Deve ser outro aluno que se inscreveu, né? Então, vamos de novo, Lucas. Ainda não chegamos a... Número 98 é... Só um momento, vamos ver aqui quem é. Nadilizete Milena Cardoso. Nossa, ainda não. Vamos tentar mais uma vez aqui. Pode fazer outro sorteio, Lucas, por favor. Carla, qual foi o nome que você Nadilizete está aí, doutora Carla. Foi Nadilizete? Sim, ela está aí. Ela se manifestou já. Ah, ela se manifestou no chat, porque eu pensei que ela ia falar aqui conosco. Ah, pronto, que ótimo. Então, parabéns, Nadilizete. Você foi a sortuda. Doutora Patrícia vai conversar, né, como será feita a entrega do livro e da caneta. Que bom. Eu peço que a pessoa, se puder, se manifeste aqui falando no áudio. Vamos a agora mais um sorteio. Ô, Carla, como você disponibilizar a lista agora nesse meio campo? O pessoal tem o Conad agora, é verdade. Milena, Marina, Giovana, né, realmente. Deixa eu ver aqui se Lucas estiver com a lista aí disponível, eu faço para disponibilizar também, que o Lucas estava fazendo o sorteio aqui. Mas sim, pode fazer o sorteio, Lucas, número 94. Se tiver como apresentar a lista também, porque eu estou olhando aqui a lista, Matheus Henrique Santos Cruz, número 94. Deus Henrique. Matheus Henrique Santos Cruz. Henrique. Se Matheus estiver aqui, por favor, se manifeste aqui. Matheus está aí? Não está no momento, né? Eu não vi, Matheus não. Como, assim, temos muito mais inscritos do que está presente no momento, eu gostaria de fazer, assim, uma exceção hoje, porque senão a gente vai ficar aqui sorteando, e às vezes a pessoa não está presente. Então, o outro livro a gente vai disponibilizar, então, para o aluno que mais participa. Para Marcos Brito dizer o número. Não, eu acho que peça para ele dizer o número. Bom, eu ia disponibilizar para o aluno que mais participou aqui hoje. Pode ser, né? Também. Pode eu acho que ele justo. merece o domingo. Olha aí, pronto. Ele já concordou, pronto. Justiça. Parabéns e obrigada pela participação. Fica, então, a professora Patrícia Verano, que é responsável por entregar aos sortudos de hoje. Nadilizete e Domingos. Nadilizete vai ser o quê? E Domingos vai ser o quê? Os dois vão receber, como eu falei no início, o livro da professora e também a caneta. A caneta do pronto. E o livro da professora Patrícia Verano. Perfeito. E aí, com isso, eu gostaria de fazer uns agradecimentos, agradecer ao doutor Marcos Brito pela excelente exposição, dizer que, para nós que fazemos o Tribunal de Contas, é uma honra ter um jurista como ele, né, e poder trazer esse talento aqui para os nossos projetos, né, poder usar desse talento aqui através da Escola de Contas. E o doutor Marcos, ele realmente é um estudioso do direito público, e isso é muito importante, né, porque ele traz a visão de quem realmente trabalha na prática também. Então, doutor Marcos, muito obrigado, é sempre uma honra ter o senhor aqui conosco. E eu gostaria também de agradecer a doutora Patrícia, como o doutor Marcos usou até uma expressão, a mãe aqui do projeto, e a mãe, ela nunca deixa os seus filhos. Mesmo que ela não esteja aqui à frente da escola, não esteja diretamente na escola,
mas mesmo assim ela sempre está prestigiando, trazendo os alunos, indicando também professores. Então, eu queria novamente fazer esse agradecimento à professora Patrícia Verônica, agradecer a todos que fizeram com que toda a equipe de apoio, como a doutora Patrícia disse, temos o pessoal da informática, comunicação, o pessoal da escola que trabalhou para que esse evento acontecesse hoje. Então, muito obrigada a todos. Eu vou retornar agora a palavra ao jornalista Carlos França, que irá fazer a entrega simbólica do certificado ao nosso palestrante. Pronto, eu vou pedir ao Lucas que disponibilize o certificado do Dr. Marcos, mas antes também eu queria avisar a todos os participantes que os certificados, aqueles que participaram, estarão disponível na próxima sexta-feira, ou seja, amanhã à tarde, né, através do site do Tribunal de Contas, www.tce.se.gov.br/ecojan, amanhã à tarde. E agora, Lucas, por favor, coloque o certificado do Dr. Marcos. Está aí. Marcos Torres Brito, TCE Cidadão, virtual, palestrante, enfim, é uma coleção que ele já tem. Ele tem que, se ele for botar todos esses nos quadros, não vai ter sala que comporte. Está aí, então, o Dr. Marcos, muito obrigado, viu, por sua participação mais uma vez conosco, né? Eu gostaria agora, doutora Patrícia, pedir a todos os alunos que, por favor, abram suas câmeras, né, para que a gente possa, então, ter esse registro. Por gentileza, os alunos, os participantes, os alunos, evidentemente, abram suas câmeras para que tenha o máximo de aluno possível. Isso, por favor, né, a Vitória já está abrindo a sua, e todos abrem para que a gente possa ter um registro o fotográfico da praia. Já o Domingos aí também, já abrindo. Contemplar esse louvor. A Vitória não está conseguindo, né? Olha só, está aí a Lara, que foi tão citada aqui o tempo todo. Vendo? Né? Bonito, né? Pense como é bom olhar. Oi, bom dia. Fiquei caladinha, mas eu amei a palestra, viu? Tá vendo? O máximo de alunos possível. Vai tentando aí abrir. Vitória, se não está conseguindo, Vitória, feche e tente de novo, por favor. Quem puder ligar a câmera para fazer esse registro. Para a gente fazer o registro fotográfico, né? Sim. O pessoal conseguiu acessar a lista de presença? Já? Já sim. Perfeito, obrigada. Então, Patrícia, eu estou achando que os alunos estão com problemas, né, para abrir as câmeras. Não é vergonha, não, né? Porque seus alunos não são envergonhados. Não pode. Não, imagina. Não pode ser desse jeito, né? Você. Ah, doutora, que pena, né? Só a Vitória. Mas ela vale. Aliás, Naldizete, Milena. Vamos ver. Cadê a contemplada? Olha aí, ó. Cadê Naldizete? Cadê você? Naldizete, abre a sua câmera, Naldizete. Nadilizete. Nadilizete, abre a sua câmera. A Lara foi tão citada aí pelo professor Marcos Brito, né? Vai, Lara, faz a pergunta. A minha câmera está aberta? A da Lara tá, a sua também. A minha. A sua está aberta, sim. Mas só vocês dois aí que tá aberta, as demais não estão, né? Aí o Vinícius está dizendo assim, não consegui abrir minha câmera, né? Alguém está para abrir a câmera aí. Doutora Carla, o microfone está desligado. Pronto, vamos fazer o registro, né? Vamos lá, então, tirar fotos. Às vezes pegamos despreparados, alunos achavam que não iam precisar ligar, né? Não se prepararam para tirar foto. Então, vamos aqui com Domingos e Lara mesmo. Representando a turma, Pronto, eu acredito que já foi feito o print. E é isso. Obrigada a todos. Obrigada também. Então, em nome da doutora Carla, do conselheiro Carlos Alberto, doutora Patrícia, nós declaramos encerrado esse TCE Cidadão de hoje, na certeza que teremos mais nas próximas oportunidades. Muito obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima. Bom dia.